Esse vídeo é um desabafo de um jovem de 21 anos que constantemente tem lutado contra a cultura de produtividade na minha própria mente. Na nossa geração se levantou uma cultura de produtividade extremamente tóxica que aponta que você deve estar sempre produzindo algo e deve estar sempre indo em direção ou fazendo algo para ganhar mais dinheiro, para se tornar mais produtivo, para ter mais tempo, e tempo é dinheiro e tudo mais. E tudo tem se tornado, tudo tem girado em torno de ganhar dinheiro, tudo tem girado em torno de ser bem-sucedido, tudo tem girado em torno de você ser alguém na vida. E depois de alguns anos enfrentando isso e de ser tragado, sabe? Eu percebo quão tóxico é essa cultura, quão tóxica se tornou esse tipo de manifestação, sabe? É loucura pensar que por conta dessa cultura, por conta dessa coisa de estar sempre produzindo algo, de trabalhar enquanto eles dormem, a gente não tem, pelo menos eu não tenho mais, muitas vezes, ânimo para assistir um filme, ou parar para assistir uma série, ou parar para ler um livro do qual eu goste, porque sempre tudo na minha mente tem que estar voltado para produzir, para estar indo em direção a ganhar dinheiro, para me tornar alguém bem-sucedido, para me tornar alguém na vida. Isso tem sido extremamente dificílimo na minha vida, extremamente tóxico para mim, e hoje eu cheguei ao meu limite. É difícil você ser jovem hoje, e um jovem que tem objetivos, um jovem que tem metas e planos para a sua vida, e principalmente um jovem cristão que deseja casar. E quando a gente olha ao redor, eletrodoméstico tá caro, imóvel tá caro, móveis de casa tá caro, estão caros, geladeira, fogão estão caros, nunca foram baratos, mas ainda hoje que tá mais caro ainda, fogão de gás, o fogão, o gás de cozinha, enfim, toda e qualquer coisa é difícil. A taxa de juros a quase 15% e muitas vezes a gente não tem perspectiva de nada. Taxa de desemprego alta, mercado de trabalho cada vez mais precário, mas ao mesmo tempo extremamente pegado, extremamente desafiador, e que nós da nossa geração, que temos um senso crítico de certa forma alto, não tem espaço. Eu não estou dizendo aqui com um discurso vitimista nem nada, mas a questão é que muitas vezes ficamos sem esperança para as coisas do futuro, para as coisas do nosso futuro, para as coisas da nossa vida, porque a gente olha ao redor e só vê coisa ruim. É crise ambiental, crise financeira no mundo todo, crise balística, já, sabe, a gente vê a Europa se armando, se preparando para uma possível terceira guerra, os Estados Unidos também, a China, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a guerra na Ucrânia e da Rússia, a guerra em Israel, né, da faixa de Gaza e tal, e é só desgraça, o crime tomando conta do nosso país. E mesmo com isso tudo, a gente tem planos, monta planos, na esperança de que, poxa, eu quero viver uma vida feliz, apesar de tudo isso, eu quero ter uma vida boa. Eu não quero ser um milionário, bilionário, não quero ser o Warren Buffett, não quero ser o Elon Musk, Deus me livre, eu quero simplesmente ter uma vida boa. Mas eu fui tão tragado pela cultura da produtividade que só ter uma vida boa não é o suficiente. Só viver uma vida feliz aqui, mesmo com pouco, não é o suficiente. Se satisfazer em pegar um livro e ler, só por ler, não é válido. Não é legal essa cultura. Para que você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas? Poxa, por que você vai ler Harry Potter? Para que você vai ler Crônicas de Nárnia? Para que você vai ler literatura? Olha só, pega esse livro aqui, Segredos de uma Mente Milionária. Pega esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo. Pega esse livro aqui, Psicologia Financeira. E eu não sou contra esse tipo de livro, tá? O que eu sou contra
essa cultura de menosprezar aquilo que é feito só por fazer, ou aquilo que é feito simplesmente para descansar, aquilo que é feito simplesmente para contemplar e deleitar, porque tem que ser contra isso, porque você tem que estar sempre produzindo algo, aprendendo algo, se aperfeiçoando, fazendo algo para que você possa ganhar mais e mais dinheiro, e assim você ir amontoando riquezas ou dando riquezas para outra pessoa, que normalmente é isso que acontece. Eu simplesmente não aguento mais ter que conviver diariamente com a minha mente a todo instante dizendo: por que você está lendo isso aí? Por que você está lendo a Bíblia? Por que você está lendo a Bíblia? E a primeira resposta que vem na verdade a primeira resposta que vem não é porque eu quero conhecer mais a Deus, mas eu quero ter um dia abençoado, eu quero ter disposição para fazer as coisas do meu dia a dia, e eu só consigo através, se eu ler primeiramente a Bíblia. Cara, esse não é o propósito de se ler a Bíblia, esse não é o propósito de se fazer um devocional, esse não é o propósito de você parar as coisas do seu dia e ler a sua Bíblia, ter o seu momento de devocional. Não, esse não é o propósito. Sabe? Hoje eu fui invadido com essa mensagem sobre o sábado, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para a cultura dos judeus. E que o sábado ele era sagrado. O sábado ele era sagrado. E eu não quero entrar na discussão de que tem que guardar, não tem que guardar. Mas eu quero entrar na discussão de que o sábado é sagrado. O descanso é sagrado. A Bíblia não apoia você ser um vadio, né? Você não fazer nada da sua vida. A Bíblia não apoia isso, não apoia a preguiça, não apoia a procrastinação. Mas a Bíblia também não condena o descanso. A Bíblia diz: trabalhe 6 dias e no 7º descanse. E não é um mero e qualquer descanso, é um descanso em que você se volta totalmente para Deus, em que você diz: eu trabalhei durante 6 dias, eu plantei durante 6 dias, no 7º dia Deus fará com que a colheita ela venha acontecer. Então eu me volto totalmente para esse Deus, não porque eu quero que a colheita aconteça, mas porque eu quero saber um pouco mais de quem esse Deus é. Eu quero meditar em sua lei, assim como ele ordenou a Josué: medita dia e noite sobre esta lei, a lei de Moisés. Eu quero meditar sobre esta palavra e conhecer a Cristo, porque esse é o sentido de se fazer um devocional. Esse é o sentido de você parar tudo que você está fazendo no seu dia, orar, ler a Bíblia, cantar louvores ao Senhor. Não é para um motivo comercial, não é para um motivo empresarial, não é para um motivo corporativo, não é por um motivo de eu quero ter o meu dia abençoado. Não, você lê a Bíblia, você medita dia e noite na palavra de Deus, não é para ter alguma coisa, mas é para conhecer mais a Deus. Uma das minhas professoras no curso de letras, por isso que eu tenho falado sobre isso, é que ela disse que a gente sempre tenta colocar um motivo, um porquê, um propósito em tudo. Isso aqui existe por conta disso, para isso. E a mesma coisa a gente faz com a literatura. A gente diz: a literatura ela serve para isso. Beleza, pode até ser. Às vezes você pega um livro para ler, para se sentir mais alegre. Às vezes você pega um livro para você chorar. Às vezes você pega um livro para alguma coisa. Mas também a literatura existe para nada. Às vezes você lê alguma coisa simplesmente para nada. Para quem lê, né, livros de literatura. E não somente livros de coach, livros de ganhar dinheiro, livros de ser mais produtivo, livros de isso, disso e daquilo. Não, simplesmente um livro de ficção, um livro de romance, um livro de seja lá o que for. Você lê ele simplesmente por ler. Não é porque você quer isso, não é porque você quer aquilo, mas é porque você quer descansar. Você quer tirar um pouco a sua mente da loucura capitalista, sabe?
dessa loucura de você estar sempre produzindo, que você tem que acordar 4 horas da manhã, acorda e dormir meia-noite, das 4 às meia-noite você vai produzir, porque de 4h10 a 5h10 você vai para academia, depois você volta para casa, depois você toma banho, aí você vai correr, aí você vai, sei lá, você vai para o trabalho, passa 8 horas e na maioria das vezes são pessoas que só trabalham por trabalhar, porque não precisam, aí trabalham 6 horas, 4 horas, meu período, depois de lá vai para não sei o que, vai para praia, faz isso, faz aquilo, e em um dia só ela faz tanta coisa que você olha para si mesmo e pensa, meu irmão, eu sou um merda. Mas essa é a mentira das redes sociais. Essa é a mentira da cultura da produção. É uma mentira. É uma mentira. Tudo bem se você tem uma rotina extremamente produzida, graças a Deus por isso. Mas é uma mentira. Eu não estou aqui apoiando você, querendo dar espaço ou um motivo para você se tornar um preguiçoso. Não, eu estou querendo que você, estou desabafando, até dizendo para mim mesmo, para eu parar, desacelerar e me tornar um ser humano como qualquer outro, porque eu não sou o ChatGPT, eu não sou uma inteligência artificial, eu não sou um robô, eu não sou o Wall-E. Faz tudo. Não, sou um ser humano. E que se eu ficar 2 horas fazendo alguma coisa, em algum momento a minha mente vai cansar. Se eu ficar 2, 3 horas, 4 horas, se eu acordar 4 horas da manhã e dormir meia-noite, eu não vou dar conta de nada, porque em um mês, em uma semana, eu vou estar morrendo. E do que adianta estar produzindo, estar sempre pensando no próximo conteúdo, estar sempre pensando no trabalho de amanhã, e como ganhar mais dinheiro, e como fazer isso, e como fazer aquilo, se a nossa mente não aproveita o momento, o agora. Minha namorada às vezes fala pra mim, o que foi? Quando a gente tá assistindo filme, alguma coisa, minha namorada não, minha noiva. Ela pergunta o que foi? Eu digo, não sei. Ela falou, você não tá aqui. Você já tá pensando em outra coisa. Eu tô assistindo e você tá pensando em toda e qualquer outra coisa, mas você não tá prestando atenção no filme. E o que é que tá se passando na minha mente? Poxa, velho, não era por estar aqui assistindo, era por estar fazendo tal coisa, porque aí eu ia conseguir ganhar dinheiro, porque aí eu ia conseguir fazer isso e aquilo, e aí eu poderia ganhar dinheiro. Quando na verdade há tempo para tudo. É necessário que a gente se esforce, claro, a gente trabalhe, a gente produza, sim é necessário, mas também é necessário que a gente saiba descansar e que acabe com esse pensamento de que a gente não merece descansar porque a gente é novo ainda, porque a gente tem todo o gás, ainda tem toda a energia, ainda tem a vida toda pela frente, então tem que produzir o máximo que você puder agora. Não. Você pode ter 18, 19, 20 anos, você pode estar assim, sabe, cheio de energia, aquele pico de energia tão grande, mas em algum momento você vai cansar e tá tudo certo. O entretenimento, não um entretenimento vazio, deixar claro, né? Não tô falando de passar horas e horas assistindo Reels, TikTok e tal, mas você se entreter mesmo, assistir uma série, um filme, ou até mesmo você ler um livro só por ler. Não ler bobajada de coach, de você ter que ganhar mais dinheiro, mais esperto que o diabo, não sei o que lá, de dinheiro, de tal. Não. É só você pegar e ler um livro. Eu te digo, como aluno de letras, poderia acabar todas as disciplinas do mundo. Matemática, filosofia, ciências biológicas, ciências da natureza, física, química, qualquer uma, até mesmo economia. Poderia acabar a economia, mas poderia permanecer somente a literatura. Porque através da literatura você tem o poder de falar sobre toda e qualquer coisa. E através da literatura você pode aprender sobre toda e qualquer disciplina através da literatura. Porque você aprende lendo, normalmente, ou ouvindo. E a literatura é o quê? É você trazer a arte através das palavras. A gente precisa desacelerar, a gente precisa se libertar dessa cultura maldita enviada pelo diabo.
de estar sempre produzindo, estar sempre fazendo algo para ganhar dinheiro e tudo mais, e a gente desacelerar, confiar nos processos, e lógico, a gente vai fazendo a nossa parte sempre, mas sem dar um passo maior que a gente pode dar. E lembrando-se sempre de que Deus não é o nosso garçom, e de que a gente não se aproxima dele pensando: eu vou orar para que Deus me dê isso, eu vou orar para ter mais disposição, eu vou orar para isso, para aquilo. Não. Tudo isso serve, as disciplinas espirituais servem para nós conhecermos e nos aproximarmos de Deus. E, consequentemente, a gente acaba tendo essas outras coisas, a gente acaba tendo mais disposição, a gente acaba tendo muitas outras coisas. Mas a verdade é que só conhecer a Deus já é o suficiente, porque Deus está na eternidade. E a vida eterna é conhecer a Deus como único, como seu Pai, como único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna. E nele nós temos tudo o que precisamos. Meu chamado hoje para o Daniel e para você também, que está passando pelo mesmo que eu estou passando, que esse jovem, né, que está começando a vida está passando, descanse em Deus e aproveite o descanso. Não se encha somente de coisas para você, coisa para aprender a fazer isso, para ganhar mais dinheiro. Não. Você também precisa de coisas para você se deleitar e descansar a sua mente, encontrar repouso, seja na palavra de Deus, seja em um livro de literatura, seja uma coisa, e não permitir que ninguém chegue em você e diga: pô, velho, por que tu tá lendo isso aí, bicho? Por que tu tá lendo esse romance? Por que tu tá lendo esse Schopenhauer aí, esse Dostoiévski aí? Por que você tá lendo esse Kafka aí? Por que você tá lendo essas besteiras? Por que tu tá lendo Saramago? Quem conhece Saramago? Por que tu tá lendo Graciliano Ramos, Vidas Secas? Pra que tu tá lendo isso aí? Vai te agregar alguma coisa? Vai fazer você ganhar dinheiro? Vai não? Então joga isso fora e toma esse livro aqui de produtividade. Não deixe ninguém fazer isso por você. Tá? Será um desabafo meu que eu tava precisando fazer e trazer aqui para vocês. Que Deus abençoe grandemente, que Deus nos dê descanso e nos ensine a descansarmos nele. Eu quero falar mais posteriormente sobre isso, né? Sobre todas as leis de descanso que Deus coloca no Antigo Testamento, em Levítico principalmente, para que a gente possa refletir acerca de tudo isso que Deus tem nos ensinado. Deus te abençoe grandemente, que você encontre descanso na leitura, em um hobby, como eu estava tocando hoje, em qualquer outra coisa que não seja somente produzir. Amém? Deus abençoe, se inscreve no canal, curte, comenta. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa também saber que não está sozinho nesse tipo de pensamento. Que Deus abençoe você grandemente. Até uma próxima. Tchau.